Pode sentar nela, Camila. Só não esqueça que algumas cadeiras cobram caro de quem não sabe o peso que carregam. Você não entende nada! Por favor, não é o que parece. Marcelo Andrade acreditava que podia apagar Sofia Amaral da própria empresa com um gesto diante do conselho. Ao colocar a jovem secretária Camila na cadeira que fora da esposa, ele transformou uma traição íntima em uma humilhação corporativa. Mas Sofia não chegou à sala para implorar por respeito. Ela entrou carregando um silêncio preparado havia meses, e aquele silêncio tinha mais poder do que qualquer grito. Pode sentar nela, Camila. Só não esqueça que algumas cadeiras cobram caro de quem não sabe o peso que carregam. Ad interal. A voz de Sofia Amaral atravessou a sala de reunião como uma lâmina limpa, sem pressa, sem tremor, sem a teatralidade que Marcelo Andrade esperava de uma esposa ferida. Até aquele instante, Camila Duarte sorria com os dedos pousados no braço da cadeira de couro preto, a mesma cadeira que ficava à direita da presidência desde a fundação da Andrade Amaral Participações. Marcelo ainda estava de pé atrás dela, uma mão no encosto como se apresentasse ao conselho uma conquista. Camila vai ocupar a posição executiva de transição. Ele havia dito, minutos antes, olhando para os diretores com a segurança de quem não esperava a contestação. Sofia não participa mais das decisões operacionais. Um conselheiro pigarreou outro, desviou os olhos para a xícara de café. Camila inclinou o rosto e murmurou: "Eu só estou aceitando o lugar que a empresa precisa que alguém ocupe." Marcelo completou frio. A empresa precisa de juventude, velocidade e lealdade. Foi então que a porta se abriu e Sofia entrou. O silêncio que se formou depois da entrada dela não parecia constrangimento, parecia medo. A sala, no 32º andar de um prédio espelhado na Faria Lima, estava cercada por São Paulo, em movimento, carros presos lá embaixo, buzinas abafadas, o céu cinza refletido nas fachadas de vidro, mas ali dentro tudo parecia suspenso. Sofia usava um blazer marfim, simples cabelo preso, uma pasta fina nas mãos e nenhuma joia além da aliança que Marcelo fingiu não ver, o segurança do andar. Que tentara barrá-la, 2 minutos antes, apareceu atrás dela pálido segurando uma lista de convidados. "Doutora Sofia, eu não sabia que seu nome tinha sido retirado." Ele disse baixo demais para salvar a própria vergonha. Ela não respondeu a ele. Olhou para Marcelo, depois para Camila. Lealdade, Marcelo perguntou com uma calma que fez Camila apertar o couro da cadeira. "Você está falando da empresa ou da cama onde decidiu negociar cargos?" Alguns diretores baixaram a cabeça. Marcelo endureceu o maxilar. "Cuidado com o tom." Sofia deu 2 passos à frente. "Cuidado com a ata." Marcelo soltou um riso curto, desses que ele usava em entrevistas, quando queria parecer acima de qualquer provocação. "Você não foi convocada para esta reunião." Sofia colocou a pasta sobre a mesa, exatamente no lugar onde anos atrás tinha deixado o primeiro contrato de exportação assinado pela empresa. "Fui convocada pelo que ainda resta de bom senso neste prédio." Camila se levantou um pouco fingindo elegância, mas não deixou a cadeira. "Sofia, talvez seja melhor conversarmos depois. Hoje é uma reunião estratégica." Sofia virou o rosto para ela com uma doçura perigosa. "Eu sei, Camila, estratégica o bastante para você pedir ao departamento administrativo que trocasse a lista de presença às 7h10 da manhã. A jovem secretária perdeu meio segundo de cor no rosto. Marcelo percebeu, mas preferiu ignorar. "Chega, você está invadindo uma reunião do conselho." Sofia abriu a pasta, tirou um envelope branco e o empurrou para o centro da mesa. "Não. Estou registrando minha presença como representante legal da Aurora Capital Holding." O nome caiu pesado. Um dos conselheiros, Augusto Ferraz, ergueu o olhar. "Aurora Capital", Sofia confirmou. "Acionista relevante com pedido formal de assento e direito de manifestação nesta pauta." Camila se levantou de vez, o sorriso já mais fino, mais duro. "Isso é ridículo. Ela está usando uma empresa de fachada para transformar mágoa conjugal em chantagem societária." A frase saiu pronta demais, polida demais como manchete, antes de virar notícia. Sofia percebeu. Marcelo também deveria ter percebido, mas estava ocupado demais tentando calcular o tamanho do estrago. "Você comprou participação da empresa sem me informar?" ele perguntou.
E pela primeira vez naquela manhã, sua voz perdeu a superfície lisa. Sofia sustentou o olhar dele. Você me informou quando decidiu tirar meu nome da apresentação institucional. Você me informou quando deu à sua secretária acesso a contratos que nem diretores assinantes podiam abrir. Você me informou quando mandou retirar minha cadeira da próxima reunião. Mas esqueceu que o couro ainda guarda marcas. Marcelo bateu a mão na mesa. Não transforme isso em melodrama. Sofia inclinou a cabeça. Eu não preciso. Você transformou em ata. No canto direito, César Valença Antigo, responsável jurídico da empresa, homem discreto que todos tratavam como peça de arquivo, fechou lentamente a tampa da caneta. A cadeira de couro preto tinha uma cicatriz pequena no braço esquerdo, quase invisível para quem não conhecia sua origem. Sofia conhecia. Na primeira noite da empresa, quando a Andrade Amaral ainda ocupava meia sala emprestada perto da Avenida Paulista, ela riscara aquele couro com a ponta metálica de uma pasta barata, enquanto assinava um contrato que Marcelo chamava de impossível. Ela tinha 28 anos, dormia 4 horas por noite e respondia e-mails de fornecedores tomando café frio. Marcelo, naquele tempo, dizia a todos que sem ela não existiria empresa. Agora, com a mesma naturalidade com que homens ricos trocam quadros de parede, ele colocava outra mulher no lugar dela. Essa cadeira não é um altar, Camila disse, tentando rir. É só mobília. Sofia olhou para o braço marcado. Para você, talvez. Para mim é testemunha. Um murmúrio correu entre os diretores. Marcelo respirou fundo. Sofia, você está emocionalmente abalada. Podemos poupar todos deste espetáculo. Ela voltou a encará-lo. Poupar todos foi exatamente o erro que cometi durante anos. A palavra erro ficou no ar com gosto amargo. Marcelo sentiu algo que não queria reconhecer. Uma lembrança pequena, incômoda de Sofia, saindo tarde da antiga sede na Vila Olímpia, com caixas de documentos no banco de trás, enquanto ele ia a eventos receber aplausos. Ele afastou a lembrança como quem fecha uma janela durante uma tempestade. Se você tem documentos, apresente ao jurídico. Se tem queixas pessoais, procure um advogado de família. Camila aproveitou a brecha e colocou a mão sobre o antebraço dele, gesto rápido, íntimo, calculado para ser visto. Marcelo não dê palco. Ela quer exatamente isso. Sofia viu a mão, viu a aliança dele, viu o jeito como os dois se protegiam diante da mesma mesa onde ela havia protegido a empresa de bancos fornecedores e parentes oportunistas. Mas não desviou. Camila tem razão em uma coisa, disse ela. Eu não vim para discutir casamento. Então abriu o envelope e retirou uma notificação protocolada. Vim porque a pauta de hoje inclui a nomeação de uma executiva que pode estar envolvida em acesso irregular a documentos internos. Camila riu alto demais. Isso é acusação, Sofia respondeu baixo. Ainda não. Por enquanto é uma pergunta registrada. Augusto Ferraz pediu a palavra, mas Marcelo não permitiu. A presidência desta mesa ainda é minha. Sofia virou uma página. Por enquanto. A frase foi curta, mas atravessou Marcelo de modo mais profundo que qualquer grito. Ele se inclinou sobre a mesa, os olhos escuros fixos nela. Você comprou ações para me punir porque eu segui em frente. Pela primeira vez, o rosto de Sofia revelou algo parecido com dor, não fraqueza, dor limpa, antiga, educada demais para fazer escândalo. Você chama isso de seguir em frente. Ela apontou com o olhar para Camila. Levar sua amante para a cadeira onde sua esposa assinou, metade da sua história. Marcelo ficou vermelho. Camila mordeu o interior da boca. Eu não sou amante, disse ela. Sou diretora de gabinete. César, no canto, ergueu os olhos da caneta. Sofia respondeu sem pressa. Então se comporte como uma. Diretores de gabinete não alteram listas de conselho. Camila abriu a boca. Mas não achou uma frase que não a comprometesse. E esse pequeno silêncio dela foi o primeiro rasgo visível no tecido cuidadosamente armado daquela manhã. O problema era que Sofia ainda não podia rasgar o tecido inteiro. Não ali, não tão cedo. Havia meses ela vinha juntando sinais e não provas completas. Primeiro o convite de uma reunião que nunca chegava, depois um e-mail encaminhado sem anexos. Mais tarde, a ligação de um gerente de banco em Faria Lima, perguntando se ela autorizava uma alteração de poderes que jamais solicitara.
A gota final tinha sido a nova apresentação institucional da Andrade Amaral, preparada para investidores estrangeiros, na qual Marcelo aparecia como fundador absoluto, enquanto Sofia era reduzida a uma nota lateral, esposa do presidente. Ela poderia ter gritado naquela noite, poderia ter invadido o quarto, jogado o notebook contra a parede e exigido respostas. Em vez disso, ligou para a Aurora Capital, a holding que sua família mantinha discreta desde a venda de uma rede de clínicas em Belo Horizonte, e fez a pergunta que mudaria sua vida: quanto ainda está no mercado? Agora, diante do conselho, essa pergunta tinha virado presença. Mas presença não bastava. Ainda não. Marcelo percebeu a hesitação mínima dela e atacou. Eu proponho que a manifestação da senhora Sofia Amaral seja registrada como conflito de interesse conjugal e que qualquer deliberação envolvendo a Aurora Capital seja suspensa até a análise externa. Camila olhou para ele com admiração, como se tivesse acabado de ver um general salvar um império. Alguns conselheiros se mexeram nas cadeiras. A palavra conjugal era venenosa porque diminuía tudo, transformava a governança em ciúme. Participação acionária em vingança, alerta em drama doméstico. Sofia sentiu o golpe, não porque fosse inesperado, mas porque vinha da boca do homem que sabia melhor do que ninguém o quanto ela odiava expor a vida íntima. Você vai mesmo fazer isso? Perguntou. Marcelo não piscou. Você fez primeiro quando entrou aqui querendo humilhar a empresa. Ela quase sorriu. A empresa não se humilha por ser questionada. Ela se humilha quando seus líderes confundem desejo com decisão. Camila ergueu o queixo. Isso é baixo. Sofia olhou para ela. Baixo é entrar por uma porta aberta por um homem casado e chamar isso de mérito. A tensão explodiu de forma elegante, como quase tudo naquele andar caro. Ninguém gritou além do necessário. Ninguém bateu a porta, mas as facas estavam todas sobre a mesa, disfarçadas de termos corporativos. Augusto pediu suspensão de 10 minutos. César sugeriu que a ata registrasse a contestação de Sofia sem impedir a continuidade da reunião. Camila insistiu que a presença dela desestabilizava investidores. Marcelo repetiu que precisava proteger a companhia. Sofia ouviu cada palavra tomando o café que uma assistente lhe ofereceu com as mãos trêmulas. O café estava forte, quase amargo demais, como os que ela tomava no começo, antes dos escritórios espelhados, antes dos motoristas, antes das entrevistas, em revistas de negócios. Enquanto todos discutiam, seu celular vibrou uma vez dentro da bolsa. Uma mensagem curta apareceu na tela: análise preliminar recebida. Ela bloqueou o aparelho antes que alguém visse. Ainda faltava uma peça, e por faltar, ela precisava aceitar uma derrota temporária sem deixar que parecesse rendição. Quando a reunião foi retomada, Marcelo estava mais frio. Vamos votar a suspensão temporária do direito de manifestação da Aurora Capital nesta pauta, até que a origem da compra de ações e o possível uso de informação privilegiada sejam avaliados. A acusação ficou clara o bastante para ferir e vaga o bastante para ser perigosa. Sofia sentiu o olhar de todos sobre ela. Um deles, Roberto, que já jantara em sua casa nos Jardins e chamara sua feijoada de domingo de melhor que restaurante famoso. Agora não sustentava seu olhar. Camila percebeu o isolamento crescendo e se permitiu um brilho de vitória. Ninguém quer prejudicar você, Sofia disse com falsa suavidade, mas a empresa precisa se proteger. Sofia pousou a xícara no pires. Da esposa ou da secretária Marcelo, respondeu antes que Camila perdesse o controle da instabilidade. A votação foi rápida demais. 3 a favor da suspensão, 2 contra uma abstenção covarde. César registrou tudo. Sofia permaneceu imóvel. Por dentro, algo que ainda esperava, justiça espontânea, morreu em silêncio. Marcelo esperava lágrimas. Camila esperava escândalo. O conselho esperava que Sofia se levantasse com dignidade ferida e fosse embora, permitindo que todos respirassem aliviados. Em vez disso, ela recolheu apenas a pasta vazia, deixando o envelope protocolado sobre a mesa. A ata deve mencionar que me retirei por decisão do conselho, não por concordância. César assentiu antes que Marcelo pudesse impedir. Camila se recostou na cadeira de couro preto, agora mais senhora de si.
E o gesto doeu em Sofia de um jeito quase físico. Não pela mulher, pela memória. Marcelo acompanhou a esposa até a porta com passos duros. Você está destruindo o que nós construímos. Sofia parou a mão na maçaneta e olhou para ele como se finalmente o visse, sem o verniz da história compartilhada. Não, Marcelo. Eu estou tentando descobrir em que momento você começou a chamar de seu tudo aquilo que era nosso. Ele não respondeu. Talvez porque não tivesse resposta. Talvez porque Camila estivesse olhando. Do lado de fora, o corredor parecia comprido demais. A assistente que antes servira café baixou a voz ao passar por Sofia. Doutora, desculpe. Disseram que a senhora não vinha mais. Sofia tocou de leve no braço dela sem parar. Eu também ouvi isso. No elevador privativo, enquanto as portas se fechavam, ela finalmente permitiu que o rosto endurecido cedesse 1 centímetro. Não chorou. Não ali. Olhou o reflexo no aço escovado e viu a mulher que o conselho acabara de reduzir a uma esposa ressentida. Viu também a menina de Minas, que aprendera com o pai que silêncio só vale quando guarda a direção. O celular vibrou outra vez. A mensagem agora era de César. Camila pediu troca da cadeira ontem. Tenho o pedido assinado. Sofia fechou os olhos por 1 segundo. A dor continuava lá inteira, mas ganhou contorno. A primeira queda tinha acontecido. A humilhação estava registrada. O conselho havia escolhido duvidar dela. Ótimo. Algumas cadeiras realmente cobravam caro, e Sofia já sabia quem receberia a conta. O elevador desceu devagar demais para uma mulher que acabara de ser expulsa da própria história. Sofia Amaral manteve a coluna reta enquanto os números brilhavam acima da porta, 31º, 29º, 26º, como se cada andar arrancasse um pedaço da dignidade que ela havia acabado de deixar sobre a mesa. Quando as portas se abriram no estacionamento privativo, o ar frio cheirava a concreto, gasolina e chuva antiga. O motorista se levantou ao vê-la, mas Marcelo apareceu antes que ela alcançasse o carro, atravessando o corredor entre os veículos pretos, com passos duros. Você não vai sair daqui como vítima, ele disse a voz baixa, para não chamar a atenção do segurança. Sofia parou. Interessante. Lá em cima você me chamou de instável. Agora está preocupado com o papel que eu pareço ocupar. Marcelo respirou pelo nariz, como fazia quando tentava não perder o controle. Eu estou preocupado com a empresa. Sofia olhou para o anel na mão dele. Você sempre escolhe uma palavra bonita para esconder uma escolha feia. Marcelo se aproximou o bastante para que ela sentisse o perfume caro que Camila havia escolhido para ele no último aniversário da empresa. Sofia sabia disso porque vira a nota fiscal esquecida sobre a bancada do apartamento, junto com um cartão escrito com uma intimidade que nenhuma secretária deveria ter. Sofia, me escuta, ele disse, abandonando por 1 segundo o tom de presidente. Você entrou ali com uma holding que ninguém conhece. Comprou ações pelas costas e ameaçou uma nomeação estratégica no pior momento possível. Você quer que os investidores pensem o quê? Ela soltou um riso sem alegria. Que talvez o presidente da Andrade Amaral devesse ler os próprios e-mails antes de colocar a amante no organograma. O rosto dele se fechou. Não fala dela assim. A frase acertou Sofia com mais força do que a votação. Não porque fosse nova, mas porque era definitiva. Marcelo não havia dito não fale da minha funcionária. Não disse não fale de uma executiva da empresa. Disse dela, como se Camila fosse algo a proteger e Sofia algo a conter. Está vendo? Ela murmurou. Você ainda acha que a traição foi meu maior problema? Ele abriu a boca, mas não respondeu. Havia coisas que Marcelo Andrade não conseguia admitir nem para si mesmo, e uma delas era que Camila havia chegado não apenas como desejo, mas como alívio. Com ela, ele não precisava lembrar dos dias em que ligava para fornecedores, implorando prazo, nem da esposa, revisando contratos até a madrugada, nem do dinheiro de Sofia entrando na conta da empresa, quando todos os bancos diziam não. Camila o olhava como fundador absoluto, como homem que nasceu pronto. Sofia o conhecia antes da pose. Isso mais do que a traição o irritava. Eu posso resolver isso sem destruir você, ele disse, recuperando o tom de negociação. Retire a Aurora Capital da disputa. Assine uma declaração dizendo que suas compras foram patrimoniais sem intenção de interferir na gestão. Eu garanto uma compensação justa discreta.
Você fica confortável, mantém seu nome, evita manchete. Sofia ficou olhando para ele por alguns segundos. Compensação. A palavra saiu quase macia. Depois de 15 anos assinando risco ao seu lado, você está me oferecendo mesada com vocabulário jurídico. Marcelo perdeu a paciência. Você quer o quê? Que eu ajoelhe no estacionamento. Sofia finalmente desviou os olhos para o carro dele, estacionado 2 vagas à frente, onde havia um lenço feminino claro no banco do passageiro. Não era dela. Não doía mais como surpresa. Doía como confirmação de mau gosto. Eu queria que você lembrasse, disse ela. Não de mim, da empresa. Ele franziu a testa. Eu lembro todos os dias. Não, você lembra da versão que aparece nas capas de revista. Sofia deu um passo na direção dele e, pela primeira vez naquela manhã, Marcelo recuou meio centímetro. Lembra do primeiro contrato com a rede hoteleira de Salvador? Quem leu as cláusulas de multa quando você estava comemorando antes da assinatura? Lembra do fornecedor de Santos que quase nos deixou sem entrega, quem passou a noite refazendo a logística? Lembra da primeira sala na Avenida Paulista? Quem assinou como garantia pessoal quando seu sobrenome ainda não abria porta nenhuma? Marcelo apertou a mandíbula. Isso não te dá o direito de tomar a empresa. Sofia respondeu baixa. E o seu esquecimento te deu o direito de me apagar. O celular de Marcelo vibrou. Ele olhou a tela rápido demais e Sofia viu o nome de Camila antes que ele virasse o aparelho. A mensagem era curta, mas suficiente, não deixe ela falar com ninguém. Marcelo bloqueou a tela como se tivesse sido pego em um erro menor. Sofia guardou o detalhe no mesmo lugar onde vinha guardando todos os outros. Ela te dá instruções, agora Marcelo endureceu. Ela está tentando proteger a companhia de uma crise. Não, Marcelo. Ela está tentando proteger a cadeira. Ele passou a mão pelo cabelo impaciente. Você está obcecada com uma cadeira. Sofia sorriu de lado. Não. Camila está. Eu estou preocupada com os documentos que começaram a mudar desde que ela decidiu que merecia sentar nela. A frase ficou entre os dois pesada. Ele não perguntou quais documentos. Sofia percebeu. Quando uma pessoa inocente ouve uma acusação injusta, quer detalhes. Marcelo queria apenas encerrar a conversa. Vá para casa, ele disse. Descanse. Amanhã conversamos com advogados. Sofia abriu a porta do carro. Não existe casa onde uma mulher é tratada como invasora da própria vida. Naquela tarde, a cidade parecia ter conspirado com Marcelo. A marginal estava travada. A Avenida Paulista brilhava sob uma chuva fina, e as telas dos prédios exibiam propagandas de bancos, tecnologia, luxo e futuros, que pareciam pertencer a qualquer pessoa menos a Sofia. Ela não foi para o apartamento dos dois no Itaim. Pediu ao motorista que a deixasse em um prédio menor discreto, perto da Faria Lima, onde a Aurora Capital mantinha uma sala sem placa chamativa. A recepcionista a cumprimentou como quem já esperava uma tempestade. Dentro da sala de reuniões, 2 mulheres e um homem estavam sentados diante de relatórios impressos. Beatriz Amaral, tia de Sofia e responsável pela estrutura familiar da holding, não se levantou. Apenas tirou os óculos e disse: Ele fez a votação, Sofia assentiu. Fez pior. Transformou minha participação em vingança conjugal. O advogado da mesa empurrou um documento. Era previsível. A boa notícia é que eles registraram a suspensão. A má é que Camila já começou a vazar a versão dela. A tela do notebook mostrou a notícia antes que Sofia perguntasse. Um portal de negócios de São Paulo publicara uma nota elegante e venenosa: crise conjugal ameaça a governança da Andrade Amaral. O texto citava fontes próximas à diretoria e dizia que a esposa do presidente, afastada havia anos das operações, tentava interferir na companhia após a chegada de uma nova executiva considerada promissora pelo mercado. Não havia o nome de Camila no título, mas havia a silhueta dela em cada frase. Sofia leu tudo sem piscar. Beatriz a observava com uma severidade que vinha de família antiga, não de falta de afeto. Você ainda quer preservar Marcelo? A pergunta cortou a sala. Sofia fechou o notebook devagar. Eu quero preservar a empresa. Beatriz suspirou. Essa resposta ainda tem o nome dele escondido dentro. Sofia não negou. O advogado pigarreou. Temos base para contestar a suspensão, mas se entrarmos agressivamente agora,
Eles vão reforçar a tese de instabilidade emocional. Sofia passou os dedos sobre a borda da mesa. Então não vamos gritar. Beatriz a encarou. Vamos fazer o quê? Sofia respondeu. Vamos deixar Camila acreditar que conseguiu me calar. Enquanto isso, no andar alto da Andrade, Amaral Camila caminhava pela sala de Marcelo como se já conhecesse o caminho até as gavetas. Tinha 27 anos, uma beleza polida dessas que pareciam sempre prontas para uma câmera e uma ambição que não nascera do vazio. Filha de uma funcionária administrativa de uma empresa falida em Guarulhos, aprendera cedo que gente rica chamava necessidade de deselegância. Subiu cada degrau sorrindo para homens que a subestimavam e mulheres que a vigiavam. Com Marcelo descobriu a fraqueza perfeita, ele precisava ser admirado sem passado. Ela ofereceu isso. A nota saiu, disse colocando o celular sobre a mesa dele. Marcelo leu o título e franziu a testa. Eu não autorizei imprensa. Camila encostou no vidro com São Paulo atrás dela como cenário. Você também não autorizou Sofia a comprar ações, mas ela comprou. Ele levantou os olhos. Não compare. Camila suavizou a voz. Marcelo, eu estou do seu lado. Só estou fazendo o que ninguém tem coragem de fazer, impedir que ela use a culpa que você sente para tomar tudo. Culpa. A palavra pegou onde deveria. Marcelo a odiou por alguns segundos depois, odiou Sofia por tê-lo, feito sentir aquilo. Sofia não entende o momento da empresa, disse ele tentando convencer a si mesmo. Camila chegou mais perto. Ela entende muito bem, por isso escolheu esse momento. Você vai apresentar os novos contratos na próxima semana. Se ela manchar sua autoridade agora, quem vence é ela. Marcelo se sentou cansado. Ela não era assim. Camila tocou o encosto da cadeira dele, quase repetindo o gesto que ele fizera com ela de manhã. Talvez ela sempre tenha sido. Talvez você só não quisesse enxergar. Era uma frase cruel porque usava uma dúvida que já existia nele. Em algum lugar da memória, Marcelo ainda via Sofia assinando garantias e rindo de exaustão no banco de trás de um táxi. Mas ao lado dessa lembrança, Camila colocava outra imagem. Sofia fria entrando na sala com uma holding desconhecida e ameaçando sua presidência. Ele escolheu a imagem que machucava menos seu orgulho. No fim da tarde, Sofia voltou ao apartamento do Itaim para buscar alguns documentos pessoais. Não avisou Marcelo. O elevador abriu direto na sala ampla com vista para uma cidade que começava a acender luzes antes da noite. Por um segundo o lugar pareceu intacto, a escultura que ela comprara em Tiradentes, o sofá cinza escolhido depois de 3 meses, de discussão à parede de livros que Marcelo nunca lia, mas exibia com orgulho. Então viu a ausência. Uma moldura na estante estava vazia. A fotografia dos dois na antiga sala da Avenida Paulista, diante de uma mesa improvisada e 3 computadores usados, havia sumido. No lugar, alguém deixara um catálogo novo da empresa com Marcelo na capa. Sofia pegou o catálogo. Na página de abertura, lia-se fundada por Marcelo Andrade. A Andrade Amaral nasceu de uma visão ousada e solitária. Solitária. A palavra fez seu estômago se contrair. Ela folheou mais rápido. Seu nome aparecia apenas na ficha técnica antiga. Como membro de conselho afastado. Nem cofundadora, nem sócia histórica. Um fantasma protocolar. Foi ali que a dor mudou de temperatura. Até então, Sofia vinha tentando separar a mulher traída da executiva ferida, como se pudesse colocar cada uma em uma gaveta. Mas a página brilhante em suas mãos provava que Marcelo não queria apenas uma amante jovem no presente. Ele aceitara apagar Sofia do passado. Seu celular tocou. Era ele. Ela atendeu sem dizer nada. Você está no apartamento, Marcelo? Perguntou. Ao fundo havia vozes talvez. Camila talvez assessores. Estou onde ainda tenho chave. Ele respirou fundo. Não mexa em documentos da empresa. Sofia olhou para o catálogo. Tarde demais. Alguém já mexeu. Houve uma pausa. Do que você está falando? Da sua visão ousada e solitária. Marcelo ficou em silêncio, tempo suficiente para confessar sem confessar. Depois disse, marketing simplifica narrativas. Sofia fechou os olhos. Você também. Ele baixou a voz. Sofia, não faça guerra por vaidade. Ela desligou. Não por falta de resposta. Por medo de dizer algo pequeno demais para a dor que sentia.
A noite já caíra quando ela chegou à varanda, segurando a fotografia que encontrara dentro de uma gaveta baixa virada para baixo, como um objeto vergonhoso. Na imagem, Marcelo tinha olheiras barba por fazer e um sorriso sem pose. Sofia estava ao lado dele, cabelo preso de qualquer jeito, uma caneta na mão e café em copo plástico. Atrás dos dois, na parede branca da antiga sala, alguém escrevera em marcador azul: "Ninguém constrói sozinho." Ela se lembrava de quem escrevera. Foi Marcelo. Uma mensagem de Beatriz chegou em seguida. O cliente de Recife suspendeu a renovação até esclarecimento da crise. Logo depois, outra de César Camila pediu acesso ao arquivo de fundação na semana passada. Pedido negado por mim. Sofia olhou para as duas mensagens e entendeu que as linhas estavam se aproximando. Camila não queria apenas um cargo futuro. Queria reescrever a origem antes que Sofia pudesse provar seu lugar nela. A guerra, afinal, não era pela cadeira, era pela memória. Na manhã seguinte, o dano já tinha nome de mercado. 2 clientes solicitaram reunião emergencial. Um banco pediu esclarecimentos formais. Um colunista insinuou que Sofia era uma herdeira ressentida, tentando recuperar relevância. A Andrade Amaral, que sempre vendera estabilidade como virtude, começava a sangrar credibilidade em notas pequenas, discretas, devastadoras. Sofia foi chamada para uma reunião informal com 2 conselheiros em um café reservado nos jardins. O lugar cheirava a pão quente e dinheiro antigo. Roberto, o mesmo que desviara o olhar na votação, segurava a xícara com ambas as mãos. "Sofia, ninguém duvida da sua história pessoal com a empresa", ele disse. Ela o interrompeu com gentileza. "História pessoal é aniversário de casamento, Roberto. Empresa tem documento." O outro conselheiro tentou sorrir. "O problema é a percepção. Camila está sendo vendida como renovação, e você, com todo respeito, como conflito." Sofia apoiou os cotovelos na mesa. "E vocês acreditam nisso?" Roberto não respondeu. Esse silêncio foi a segunda votação. Quando saiu do café, Sofia encontrou Camila esperando perto da porta lateral, usando óculos escuros apesar do céu nublado. Era um gesto estudado de mulher que queria parecer casual no lugar exato em que nada era casual. "Você está perdendo aliados", Camila disse. Sofia ajeitou a bolsa no ombro. "E você está ganhando coragem demais para alguém que ainda assina e-mails em nome dos outros." Camila tirou os óculos e pela primeira vez não havia doçura nenhuma em seu rosto. "Você acha que o mundo respeita? Mulher que fica nos bastidores, eu aprendi vendo mulheres como você. Trabalham, salvam, sustentam e depois são chamadas de esposa. Eu não vou acabar assim." Sofia sentiu contra a própria vontade um lampejo de compreensão. Não perdão, compreensão. Então decidiu virar o tipo de mulher que empurra a outra para fora. Camila se aproximou. "Decidi ocupar antes que me ocupem." Sofia a encarou. "Cuidado, o desespero costuma deixar digitais." Camila sorriu. "E a solidão costuma deixar mulheres elegantes muito lentas." Sofia passou por ela sem responder. Algumas provocações eram convites para erro. Ela não aceitaria. À noite, Marcelo apareceu no apartamento. Sofia já havia separado uma mala pequena, não por fuga, mas por higiene emocional. Ele viu a mala e empalideceu antes de transformar a reação em dureza. "Você vai embora." Sofia continuou dobrando uma camisa branca. "Você colocou outra mulher na minha cadeira. Achei que minha cama seria o próximo item de transição executiva." Ele fechou a porta atrás de si. "Para com isso." "Com o quê?" Com a precisão, Marcelo caminhou até a sala, viu o catálogo aberto sobre a mesa e desviou os olhos. Sofia percebeu. "Você viu antes de publicar?" Ele não respondeu. Ela quase desejou que ele mentisse melhor. "Eu aprovei uma versão resumida. Você aprovou meu desaparecimento." A frase ficou entre eles como uma parede. Marcelo passou a mão pelo rosto. Pela primeira vez parecia cansado de verdade, não apenas contrariado. "Eu achei que era melhor para o posicionamento da marca." Sofia fechou a mala. "Não. Você achou melhor para a sua vaidade." Camila só percebeu onde apertar. O nome de Camila quebrou a pouca fragilidade que havia nele. "Você está culpando ela porque não aceita que eu tomei decisões." Sofia virou devagar. "Eu aceito que você tomou. É isso que está acabando comigo." Marcelo engoliu seco. "Eu não queria que chegasse a esse ponto, mas chegou. E você votou para me calar."
Ele se aproximou mais baixo, mais humano. Eu achei que você ia destruir tudo. Sofia segurou a alça da mala. Marcelo, você ainda não entendeu. Se eu quisesse destruir, teria começado por você. O silêncio que veio depois foi diferente dos outros. Não era estratégia, era luto. Ele olhou para a fotografia antiga sobre a mesa, a que dizia: "Ninguém constrói sozinho." Tocou a borda do papel, mas Sofia a recolheu antes que seus dedos chegassem. Você não pode guardar só a parte bonita da memória depois de permitir que apagassem meu nome do resto. Marcelo ficou parado. Pela primeira vez não encontrou frase de presidente, marido ou vítima, apenas a viu ir embora. No hotel discreto onde se hospedou naquela noite perto da Paulista, Sofia não dormiu. A cidade piscava pela janela como um organismo inquieto e cada luz parecia uma pergunta. Ela abriu o notebook, revisou mensagens, cruzou horários, salvou cópias em pastas criptografadas e leu 3 vezes o pedido de Camila para substituir a cadeira de couro preto antes da reunião. A justificativa era estética, modernização da sala. A assinatura digital, porém, vinha acompanhada de uma autorização administrativa que Camila não deveria possuir. César enviou outro arquivo perto das 2 da manhã, log de acesso parcial recuperado. O usuário de Camila entrou no arquivo de fundação antes da alteração do catálogo. Sofia levou a mão à boca não por surpresa, mas para conter o tremor. Agora havia caminho. Ainda não havia prova final. Camila era cuidadosa, Marcelo era orgulhoso, o conselho era covarde e o mercado adorava narrativas simples. Mas o erro deles era acreditar que silêncio significava fraqueza. Sofia fechou o notebook ao amanhecer. As saídas estavam se fechando. Ótimo. Quando não existe, porta uma mulher, aprende a desenhar a planta inteira do prédio. Na segunda-feira seguinte, Sofia chegou à antiga sala de arquivos da Andrade Amaral antes das 8 da manhã, quando a maioria dos executivos ainda atravessava a cidade presa entre a Marginal e a Faria Lima. O prédio cheirava a café recém-passado, produto de limpeza caro e ansiedade corporativa. César Valença a esperava diante de uma porta cinza no subsolo administrativo, longe das paredes de vidro onde Marcelo gostava de ser fotografado. Ele estava mais velho do que ela lembrava. Os cabelos ralos, os ombros curvados, mas os olhos continuavam atentos, como nos primeiros anos quando lia contratos com a paciência de quem sabia que uma vírgula podia salvar uma empresa. Doutora Sofia, eu não deveria estar fazendo isso sem ordem formal do conselho, disse ele segurando um molho de chaves. Sofia respondeu sem dramatizar. César, você também não deveria ter visto meu nome desaparecer de documentos que você arquivou. O homem baixou os olhos. Eu vi. E me calei por tempo demais. Ela sentiu a frase como um espelho. Então hoje ninguém aqui vai fingir que silêncio é inocência. A sala de arquivos era pequena, fria, sem luxo, com caixas etiquetadas por ano e armários metálicos que destoavam do brilho arrogante dos andares superiores. Sofia passou os dedos por uma pasta de 2011, a primeira fase da empresa, e sentiu um peso que nenhum relatório moderno conseguiria reproduzir. César abriu uma gaveta, retirou uma caixa estreita e colocou sobre a mesa. Aqui estão os documentos de fundação aditivos iniciais, garantias pessoais, atas antigas. O sistema digital tem versões editadas, mas estes são os originais físicos. Sofia respirou fundo. O papel tinha cheiro de poeira e sobrevivência. Na primeira ata, o nome dela aparecia inteiro. Sofia Helena Amaral, cofundadora e garantidora solidária. Na segunda, sua assinatura estava logo abaixo da de Marcelo. Na terceira, havia uma frase escrita à mão por ele na margem: sem Sofia não assinamos. Ela tocou a frase com a ponta do dedo e, por um instante, a dor perdeu a armadura. César percebeu e desviou o olhar por respeito. Camila tentou solicitar essa caixa na semana passada, ele disse. Eu neguei. Sofia fechou a pasta devagar. Ela sabia exatamente o que procurar. O que Sofia não sabia era que Marcelo chegara mais cedo ao prédio pressionado por uma madrugada de mensagens de Camila e por uma culpa que ele insistia em chamar de irritação. Ele desceu ao subsolo porque a secretária lhe dissera que Sofia estava tentando manipular arquivos antigos.
Se ela mexer nisso antes da reunião, vai parecer prova fabricada. Camila havia dito ao telefone, a voz baixa, urgente e íntima. Marcelo queria acreditar que estava apenas fiscalizando um risco. Mas quando parou do outro lado da porta entreaberta e ouviu Sofia dizer se Marcelo tivesse mantido a palavra, nada disso seria necessário. Algo nele se fechou antes que o restante da frase viesse. César respondeu. Ele assinou porque sabia que a senhora assumiria a garantia. Sofia completou. E eu assumi porque acreditei nele, não porque queria cobrá-lo. Um dia. Marcelo não ouviu essa última parte. Seu orgulho escutou apenas a primeira metade. Escolheu o veneno que entendia melhor e recuou pelo corredor com o rosto duro. Naquele instante, a verdade passou ao lado dele, mas ele preferiu tropeçar na própria suspeita. No andar da presidência, Camila já estava instalada como se a sala a reconhecesse. Usava um vestido claro, discreto o bastante para parecer profissional e justo o bastante para lembrar a Marcelo que ela também era uma promessa de juventude diante do desgaste do casamento. Quando ele entrou, ela se levantou. Você viu, Marcelo? Jogou o celular sobre a mesa. Ela está com César nos arquivos. Camila não sorriu. Era inteligente demais para comemorar cedo. Eu avisei. Sofia vai tentar reescrever a fundação antes que a análise externa termine. Ele andou até a janela olhando São Paulo como se a cidade inteira esperasse sua decisão. Ela tem documentos antigos. Documentos antigos podem contar histórias antigas. Camila respondeu aproximando-se. O mercado quer saber quem lidera agora. Ele olhou para ela cansado. Você pediu acesso ao arquivo de fundação. A pergunta saiu antes que ele pudesse controlar. Camila piscou apenas uma vez. Pedi para organizar a transição institucional. Você mesmo disse que a marca precisava de uma narrativa mais objetiva. Marcelo ficou imóvel. Ela tocou a mão dele. Não deixe sua culpa virar fraqueza, Marcelo. Sofia sabe usar o passado como algema. Naquela tarde, a crise ganhou rosto público. Um vídeo curto gravado por alguém do corredor do conselho apareceu em grupos fechados de mercado e depois em perfis de fofoca empresarial. Não mostrava o início da reunião, nem a provocação de Marcelo. Mostrava apenas Sofia entrando falando da cama onde cargos eram negociados e Camila sentada na cadeira de couro preto com expressão ferida. O corte era perfeito. Cruel. Em menos de 2 horas, Sofia deixou de ser acionista contestada e virou manchete informal. Esposa humilhada causa cena em reunião da Andrade Amaral. Um jornalista ligou para a Aurora Capital. Outro tentou falar com Beatriz. Um banco pediu esclarecimento adicional. Sofia assistiu ao vídeo no quarto do hotel, sentada na beirada da cama, ainda com o blazer do dia anterior. A imagem dela na tela parecia mais dura do que ela se sentia. Beatriz, pelo viva voz, não suavizou. Agora, eles têm narrativa emocional contra você. Sofia fechou os olhos. Eu dei a frase. Sim, disse a tia, mas alguém deu a tesoura. Sofia abriu os olhos. A tesoura. Era exatamente isso. Camila não inventava tudo. Ela cortava até a verdade parecer mentira. À noite, Sofia encontrou Marcelo em uma sala reservada de um restaurante nos Jardins, não por desejo, mas porque os advogados de ambos sugeriram uma conversa antes que o conflito destruísse contratos importantes. O lugar tinha luz baixa, madeira escura, garçons discretos e mesas ocupadas por pessoas que fingiam não observar. Marcelo chegou primeiro sem gravata, com olheiras que nenhum poder conseguia esconder. Quando Sofia entrou, ele se levantou por reflexo como nos tempos antigos. E ambos pareceram notar o gesto ao mesmo tempo. Obrigado por vir, ele disse. Não vim por você, vim pela empresa. A resposta doeu mais porque era plausível. Eles se sentaram. Por alguns minutos falaram de bancos, conselho, clientes, como se o casamento não estivesse sangrando debaixo da mesa. Então Marcelo empurrou um documento. Afaste-se por 30 dias. Permita a auditoria. Eu suspendo a nomeação da Camila até lá. Sofia leu a proposta. Você chama isso de acordo? Ele sustentou o olhar. Chamo de contenção de danos. Ela devolveu o papel. Curioso. O dano veste perfume, senta na minha cadeira e vaza vídeo editado, mas quem precisa sair sou eu. Marcelo apertou os dedos em volta do copo de água. Você não tem prova de que ela vazou. Sofia inclinou a cabeça.
E você tem prova de que comprei ações usando informação irregular. Mesmo assim, votou para me calar. Ele não respondeu. A honestidade estava se tornando um lugar estreito demais para ele. Eu ouvi você com César, disse finalmente, falando de garantias antigas de palavra mantida de cobrar o que assumiu. Sofia, há quanto tempo você estava esperando uma chance de tomar o controle? Ela ficou tão imóvel que Marcelo soube por meio segundo que havia errado, mas Camila já havia plantado a semente e o orgulho dele regou. Sofia falou devagar. Você ouviu a parte em que eu disse que assumi porque acreditava em você. Ele ficou mudo. Ela sorriu sem alegria. Claro que não. Você sempre chega atrasado para a parte em que eu ainda te amava. A frase apagou qualquer defesa elegante. Marcelo baixou os olhos. Eu não sei mais no que acreditar. Sofia levantou-se, levando a bolsa. Então acredite nos documentos. Eles não precisam que você os ame. Na saída do restaurante, flashes discretos surgiram do outro lado da rua. Não eram muitos, mas eram suficientes. Sofia percebeu primeiro. Marcelo também. Um fotógrafo de coluna social fingia ajustar a câmera diante de um carro estacionado. Sofia entendeu o desenho completo antes que Marcelo dissesse qualquer coisa. A reunião privada viraria novo vazamento. Prova visual de crise conjugal, talvez, tentativa de reconciliação, talvez chantagem. Qualquer legenda serviria para diminuir o assunto societário. Ela entrou no carro sem se despedir. Marcelo ficou na calçada olhando para trás e viu Camila do outro lado da rua, dentro de um carro escuro, abaixando o celular rápido demais. O choque durou pouco porque ela abriu a porta e desceu com uma naturalidade ensaiada. Marcelo, eu vim porque soube que um jornalista estava rondando. Eu queria evitar exposição. Ele encarou o telefone na mão dela. Como você soube onde estávamos? Camila sorriu, mas havia tensão nos olhos. Seu motorista comentou com a recepção. Era uma mentira pequena, possível, irritante. Marcelo queria questionar. Não questionou. Em vez disso, entrou no carro dela e essa escolha silenciosa e covarde foi fotografada com nitidez. Na manhã seguinte, a foto estava em todos os lugares que importavam para destruir uma reputação sem parecer ataque direto. Marcelo deixando o restaurante com Camila, após reunião tensa, com esposa acionista. A legenda não precisava acusar. Sugerir era mais eficiente. Sofia recebeu a imagem no elevador da Aurora Capital e sentiu algo dentro dela se partir com uma limpeza quase tranquila. Não era ciúme, era constatação. Marcelo ainda podia duvidar dos documentos, dos acessos, das edições, dos vazamentos. Mas suas escolhas eram públicas, repetidas, voluntárias. Beatriz olhou a foto e disse apenas: agora, ele amarrou o próprio pescoço à versão dela. O advogado trouxe outra notícia. Camila havia sido indicada formalmente para a diretora interina de Relações Institucionais com assinatura de Marcelo, enquanto a situação de Sofia era analisada. Sofia leu a ata digital. Havia um trecho novo inserido às 6h42 da manhã, mencionando o comportamento desestabilizador da acionista representante da Aurora Capital. Ela encarou o horário. Quem tinha acesso para editar isso? O advogado respondeu: presidência, jurídico e gabinete. Sofia já sabia qual deles tinha mais pressa. A peça que faltava surgiu de onde Camila menos esperava, não de uma testemunha salvadora, não de um documento mágico, mas de uma vaidade mal escondida. César enviou a Sofia um registro parcial de metadados de documentos internos. O arquivo do histórico institucional havia sido modificado 3 vezes na mesma noite em que Camila pedira a substituição da cadeira. Em 2 alterações, o usuário aparecia mascarado por uma autorização administrativa temporária. Na terceira, porém, o sistema guardara uma assinatura de estilo, um comentário interno não apagado, remover menção sentimental, reforçar fundador único. Sofia leu a frase muitas vezes. Não era a prova final em tribunal, mas era mapa. Camila não queria apenas impedir Sofia de falar. Queria ensinar a empresa a lembrar errado. Precisamos de mais, disse Beatriz. Sofia assentiu. Vamos ter mais. Como Sofia abriu o vídeo editado da reunião, parou no segundo em que Camila tocava a cadeira e ampliou a tela. No reflexo da parede de vidro atrás dela, aparecia alguém segurando um celular. Não dava para ver o rosto inteiro,
mas dava para ver a pulseira dourada no pulso. A mesma pulseira que Camila usava na foto do restaurante. Mesmo com o novo indício, Sofia não podia agir ainda. Se lançasse tudo incompleto, Camila diria que era perseguição. Marcelo diria que era guerra conjugal. O conselho covarde, como sempre, pediria mais tempo enquanto contratos escapavam pelas frestas. Por isso, Sofia tomou a decisão mais difícil. Aceitou comparecer à próxima reunião sem direito formal de manifestação, apenas como observadora da Aurora Capital, enquanto a análise externa não fosse concluída. Beatriz ficou furiosa. Você vai sentar calada enquanto eles te acusam. Sofia guardou os papéis na pasta. Vou deixar que falem. Isso é perigoso. É necessário. A tia estreitou os olhos. Você ainda está protegendo Marcelo. Sofia demorou a responder. Pela janela da holding, São Paulo fervia em buzinas pressa e fachadas espelhadas. Estou protegendo a parte da empresa que ele esqueceu que existe. Beatriz suspirou. E a parte de você, Sofia? Apertou a pasta contra o corpo. Essa ninguém mais vai proteger por mim. Foi a primeira vez que disse aquilo em voz alta, e ao dizer algo nela deixou de pedir licença. A reunião extraordinária aconteceu no fim da semana, com clima de velório caro. A sala estava impecável, a mesa polida, a cadeira de couro preto ainda no lugar, porque Sofia havia impedido sua troca por meio de uma notificação simples. Camila sentou-se mais distante, mas vestida como quem já se imaginava no centro. Marcelo presidia com o rosto fechado. Sofia ocupou uma cadeira lateral sem microfone, sem nome na placa, uma presença tolerada. O consultor externo apresentou riscos reputacionais. Mencionou vazamentos, instabilidade de governança e conflitos de interesse. A cada termo, Camila olhava para Sofia como quem assistia a uma sentença. Então veio o golpe. Marcelo anunciou que, para preservar a companhia, Sofia ficaria temporariamente impedida de acessar documentos internos até o fim da apuração, enquanto Camila assumiria a coordenação da comunicação institucional. O mundo pareceu estreitar. Até César baixou o rosto. Sofia ouviu a decisão sem se mexer. Por dentro, a mulher que ainda esperava que Marcelo parasse antes do dano final morreu de vez. Ele havia escolhido, diante de todos, de novo. Camila não resistiu à tentação. Após a reunião, quando os conselheiros se dispersavam e Marcelo falava com o consultor, ela se aproximou de Sofia perto da janela, com São Paulo brilhando ao fundo como um tabuleiro cheio de peças caras. Você foi muito digna hoje, disse doce. Quase me deu pena. Sofia olhou para ela. Pena é um luxo perigoso para quem depende de senha emprestada. O sorriso de Camila vacilou apenas um segundo, mas logo voltou mais afiado. Você ainda acha que vai provar alguma coisa? Marcelo assinou. O conselho aceitou. O mercado já decidiu quem parece passado e quem parece futuro. Sofia sentiu o sangue pulsar nas têmporas, mas sua voz saiu tranquila. Futuros apressados costumam esquecer rastros. Camila se aproximou mais baixa o bastante para que só Sofia ouvisse. Enquanto você procura rastros, eu sento na sua cadeira, durmo com seu marido e conto a história da sua empresa, do meu jeito. Era a confissão moral que faltava. Mas não a prova formal. Sofia não respondeu. Apenas olhou para a pulseira dourada no pulso dela e memorizou cada detalhe. A dor estava no auge, a armadilha também. Naquela noite, Sofia voltou ao hotel com a suspensão formal em mãos. Não havia mais acesso, não havia mais voto naquela pauta, não havia mais marido do outro lado tentando fingir neutralidade. A cidade lá fora parecia uma máquina indiferente, cuspindo faróis sobre a Avenida Paulista, enquanto ela espalhava sobre a cama em poucos documentos que ainda tinha. Foto antiga, ata original, pedido de troca da cadeira, registro parcial de acesso, imagem da pulseira, vídeo editado. Nada sozinho bastava. Juntos, porém, começavam a formar uma frase que Camila não conseguiria cortar. O celular vibrou. Era Marcelo. Sofia deixou tocar até cair. Depois veio uma mensagem: precisamos conversar. Ela olhou para aquelas duas palavras e sentiu vontade de rir, chorar ou quebrar o aparelho contra a parede. Não fez nada. Abriu o e-mail de César que chegara sem assunto. Havia apenas uma linha: encontrei o protocolo da autorização temporária. Foi liberado pelo gabinete com validação da presidência. Sofia fechou os olhos. Marcelo
Talvez não tivesse criado a fraude, mas havia dado a chave, e agora, para salvar a empresa, ela teria que provar isso diante dele. A reunião decisiva foi marcada para uma quinta-feira chuvosa, daquelas em que São Paulo parecia lavar as fachadas de vidro sem conseguir limpar o cansaço de quem trabalhava nelas. Desde cedo, jornalistas se agrupavam no saguão do prédio da Andrade Amaral, fingindo interesse por outros eventos, enquanto os celulares apontavam para a catraca executiva. O Conselho havia convocado uma sessão ampliada para encerrar a crise de governança, mas todos sabiam que o nome real da pauta era Sofia. Ela chegou sem pressa, acompanhada de Beatriz, 2 advogados da Aurora Capital e César Valença, que caminhava com uma pasta de couro antiga contra o peito. O segurança tentou anunciar sua presença pelo rádio, porém Sofia o interrompeu com gentileza. Hoje não precisa perguntar se meu nome está na lista. Ele corou. Está doutora. Ela entrou no elevador privativo e viu seu reflexo no aço escovado. Não parecia vitoriosa, parecia inteira. E depois de tantas semanas sendo tratada como ruído, isso já era uma forma de poder. No 32º andar, a sala de reunião estava preparada como palco de sentença. A cadeira de couro preto permanecia à direita da presidência intacta, com a pequena cicatriz no braço esquerdo ainda visível para quem soubesse olhar. Camila estava sentada 2 posições distante dela, vestida de azul marinho, cabelo preso, rosto sereno demais. Marcelo ocupava a ponta da mesa, mas havia algo gasto em sua postura. A foto dele saindo com Camila ainda pesava nos jornais. Os clientes ainda pediam garantias, e a assinatura dele na autorização temporária começava a aparecer menos detalhe administrativo e mais buraco no casco. Quando Sofia entrou, alguns conselheiros se levantaram por educação, outros por medo. Marcelo ficou sentado. Esta reunião será objetiva, disse ele. A companhia precisa encerrar especulações. Sofia pousou a bolsa no chão e respondeu. Concordo. Especulação é cara. Verdade costuma sair mais barata quando não é adiada. Camila sorriu de leve. Espero que hoje a senhora traga mais do que frases elegantes. Sofia olhou para ela. Trouxe paciência. Foi o que vocês menos calcularam. O consultor externo iniciou a apresentação com voz neutra, falando de riscos reputacionais, dever de transparência, proteção de ativos e necessidade de pacificação institucional. Palavras limpas para uma sujeira que todos evitavam nomear. Marcelo tentou conduzir a pauta para uma conclusão simples: confirmar o afastamento temporário de Sofia do acesso interno, validar Camila na comunicação institucional e contratar uma auditoria limitada apenas às compras feitas pela Aurora Capital. Era uma moldura perfeita para mantê-la como suspeita e preservar o gabinete da presidência. Sofia ouviu sem interromper. Beatriz, ao seu lado, apertava uma caneta com tanta força que quase a partia. Quando Marcelo abriu votação preliminar, Sofia levantou a mão. Antes da votação, solicito registro de manifestação. Marcelo endureceu. Seu direito de manifestação nesta pauta está suspenso. Um advogado da Aurora empurrou uma notificação sobre a mesa. Não mais. A Aurora Capital atingiu participação suficiente para requerer sessão de verificação de governança e auditoria independente ampliada. O pedido foi protocolado ontem dentro do prazo estatutário. O rosto de Marcelo perdeu cor. Camila olhou rápido demais para o consultor. Sofia percebeu. César também. A sala mudou de temperatura. O advogado explicou sem dramatizar que a compra de ações havia sido feita em blocos regulares no mercado, com comunicação adequada aos órgãos internos e às partes necessárias. Não havia invasão de informação privilegiada, porque a estratégia fora iniciada antes das alterações contestadas e baseada em relatórios públicos, movimentos de acionistas minoritários e ofertas disponíveis. Marcelo tentou interromper. Isso não responde ao uso de documentos internos. Sofia então abriu sua pasta pela primeira vez. Exatamente. Por isso, a auditoria não pode se limitar a mim. Ela colocou sobre a mesa uma cópia do pedido de troca da cadeira de couro preto. Camila arqueou uma sobrancelha fingindo não entender. Uma cadeira virou prova agora. Sofia respondeu com uma calma quase suave. Não.
Um pedido administrativo assinado por alguém sem competência para alterar ambiente de conselho virou pista. Em seguida, colocou outro papel. No mesmo dia, houve acesso ao arquivo histórico de fundação. No mesmo período, meu nome foi retirado da narrativa institucional. Na mesma semana, a senhora Camila solicitou coordenação de comunicação. Camila soltou um riso curto. Coincidência não é crime. Sofia assentiu, mas padrão raramente é inocente. Marcelo virou-se para Camila. Você pediu a troca da cadeira. Ela não hesitou. Pedi modernização da sala. Era parte do reposicionamento visual. A resposta era boa, mas veio rápida demais. Sofia deslizou outro documento pela mesa. Modernização visual não exige acesso ao arquivo de fundação. Camila olhou para o papel e depois para Marcelo. Eu precisava entender a história da empresa para comunicar melhor. César, que permanecera em silêncio até ali, abriu sua pasta antiga e colocou uma ata original sobre a mesa. A história está aqui. Nunca foi solicitada formalmente ao jurídico. O acesso digital usado pelo gabinete não passou por mim. Marcelo encarou César como se o homem tivesse cometido uma traição pessoal. Você está tomando partido? César respirou fundo. Não, presidente. Estou fazendo tarde demais o trabalho que devia ter feito no começo. Sofia olhou para ele por um instante. Não havia vitória naquele olhar. Apenas reconhecimento. Camila aproveitou a pausa. Isso é uma tentativa clara de transformar uma atualização de marca em perseguição contra mim. Sofia não suporta ter sido substituída e agora quer destruir minha reputação. A palavra substituída deveria ferir Sofia, mas naquele momento feriu Marcelo. Ele ouviu nela um eco feio da manhã em que colocara Camila na cadeira de couro. Até então, chamara aquilo de transição, estratégia, modernização. Camila acabara de chamar pelo nome real. Substituição. Sofia deixou a palavra fazer o trabalho. Depois ligou o monitor da sala com autorização do advogado. Na tela, apareceu o vídeo editado da primeira reunião, o mesmo que circulara no mercado. Alguns diretores se mexeram. Desconfortáveis. Todos viram esse corte, disse Sofia. Agora vejam o reflexo. Ela pausou a imagem no segundo exato em que Camila, sentada na cadeira, inclinava o rosto com expressão ofendida. No vidro ao fundo borrado, mas visível, aparecia um braço segurando um celular. No pulso, uma pulseira dourada de elos largos. Camila ficou imóvel. Sofia não acusou de imediato. Apenas abriu outra imagem, a fotografia de Marcelo entrando no carro de Camila após o jantar nos jardins. A mesma pulseira brilhava no volante. Eu não gravei vídeo nenhum, Camila disse. Pela primeira vez sua voz rachou. Sofia inclinou a cabeça. Eu ainda não disse que foi você. O conselho ficou em silêncio. A frase de Camila fez mais estrago que qualquer acusação. Marcelo olhou para ela e algo em seu rosto finalmente cedeu. Camila. Ela se recompôs, mas tarde demais para recuperar a pureza da pose. Qualquer pessoa poderia ter uma pulseira parecida. Isso é absurdo. Sofia abriu uma terceira tela. Talvez. Por isso pedi que a auditoria recuperasse metadados do arquivo enviado ao jornalista. O vídeo passou por um aparelho vinculado ao e-mail pessoal de uma conta usada para reservas do gabinete. Camila se levantou. Isso é invasão. O advogado da Aurora respondeu antes de Sofia. Foi análise de material divulgado publicamente e rastreamento do arquivo, recebido voluntariamente por um veículo que aceitou colaborar para esclarecer a origem de vazamento corporativo. Ninguém invadiu nada. Marcelo parecia ouvir debaixo d'água. Você vazou o vídeo. Camila virou-se para ele. Os olhos brilhando de raiva. Eu protegi você. Ela entrou ali para te humilhar. Sofia interveio baixa. Eu entrei ali porque vocês tiraram meu nome da porta antes de tirarem meu nome da história. Camila perdeu a paciência que a sustentara por semanas. História, história, história. Você fala como se empresa fosse álbum de casamento. O mercado não quer saber de quem segurou pasta velha no passado. Quer saber quem entrega futuro. Sofia se levantou. Não precisou elevar a voz. Então vamos falar de futuro. Ela entregou ao consultor externo o protocolo encontrado por César. A autorização temporária que permitiu acesso a arquivos restritos foi validada pela presidência, mas criada pelo gabinete.
A senhora Camila usou essa autorização para editar a versão institucional, excluir referências à cofundação e preparar a narrativa enviada ao mercado. Marcelo assinou a validação sem revisar. Isso não o torna autor da manipulação, mas o torna responsável pela porta aberta. O golpe foi duplo e por isso doeu mais. Camila não tinha como negar a autoria operacional. Marcelo não tinha como negar a negligência. Um conselheiro sussurrou: "Meu Deus." Beatriz olhou para ele com frieza. Deus não assina governança corporativa. Pessoas assinam. Marcelo levantou-se devagar. Eu não sabia que ela tinha alterado os documentos. Sofia sustentou o olhar dele. Pela primeira vez em semanas não havia raiva imediata em sua expressão. Havia algo pior, uma decepção madura sem esperança de ser reparada por uma frase. Eu acredito que não sabia tudo. Ele pareceu respirar. Então ela completou, mas sabia o bastante para não perguntar. Camila riu nervosa, tentando recuperar terreno. Que bonito! Agora ela vai posar de vítima generosa. Marcelo, você sabe que fiz tudo porque a empresa precisava de uma narrativa forte. Você mesmo dizia que Sofia travava decisões, que ela era passado, que investidores queriam uma liderança limpa. A palavra limpa fez vários rostos se fecharem. Marcelo olhou para ela como se a visse fora do encanto pela primeira vez. Você usou coisas que eu disse em privado para alterar documentos da companhia. Camila respondeu, amarga. Eu usei a verdade que você não tinha coragem de executar. Sofia não desviou os olhos. O excesso de confiança de Camila finalmente havia aberto a própria garganta. O consultor pediu suspensão técnica. Os advogados se inclinaram sobre documentos. César entregou as atas originais, as validações digitais, os registros parciais de acesso, os pedidos administrativos e a sequência de vazamentos. Nada era milagroso. Nada surgira do nada. Cada peça vinha de uma imprudência nascida da arrogância de alguém que acreditara que Sofia jamais suportaria a humilhação tempo suficiente para montar o quadro inteiro. Marcelo sentou-se novamente, mas não na ponta da mesa. A cadeira de presidência pareceu grande demais para ele. O conselheiro Augusto pediu votação imediata para afastamento cautelar de Camila de qualquer função com acesso à comunicação, arquivos e relações institucionais. Outro conselheiro propôs a abertura de uma apuração sobre a conduta da presidência na validação de acessos. Marcelo não protestou. Camila, sim. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu trouxe investidores. Eu segurei a imagem dele quando ela queria destruir tudo. Sofia respondeu. Você não segurou imagem. Você sequestrou memória. E a frase simples atravessou a sala inteira. A votação não teve a rapidez covarde da primeira. Dessa vez, cada conselheiro soube que seu nome ficaria preso ao resultado. Camila foi afastada por unanimidade de suas funções estratégicas enquanto a investigação interna seguisse. Marcelo foi impedido de deliberar sobre qualquer assunto relacionado à apuração por conflito de interesse administrativo e pessoal. Em seguida, o advogado da Aurora apresentou a segunda deliberação. Reconhecimento provisório da Aurora Capital como bloco acionário majoritário para fins de condução da sessão extraordinária e indicação de Sofia Amaral como presidente da mesa até a eleição formal na assembleia seguinte. Marcelo ergueu os olhos. A palavra presidente ligada ao nome de Sofia pareceu quebrar algo que ele passara anos construindo dentro de si. Não era apenas poder, era autoria. O conselho votou. Dessa vez ninguém desviou os olhos. Quando o resultado foi anunciado, César levantou-se. Pegou a placa de identificação da ponta da mesa e a colocou diante de Sofia. Presidente da mesa. Camila ficou branca. Marcelo fechou os olhos. Sofia não se sentou imediatamente na cadeira principal. Caminhou até a cadeira de couro preto, tocou a cicatriz no braço esquerdo e por um segundo a sala inteira. Viu? Não uma acionista, nem uma esposa traída, mas a mulher que havia carregado uma empresa no corpo antes que ela virasse logotipo. Camila sussurrou com ódio. No fim, era só por essa cadeira. Sofia virou-se para ela. Não, Camila. Era para provar que você nunca entendeu o peso dela. Então levou a cadeira de couro para a cabeceira da mesa, no lugar que até então pertencera a Marcelo. O gesto foi simples, quase silencioso, mas nenhum discurso teria sido mais claro. Ela se sentou,
abriu a ata e olhou para todos. Vamos registrar a correção histórica da fundação da Andrade Amaral, a abertura de auditoria completa sobre alterações documentais e o afastamento cautelar dos envolvidos em acessos indevidos. Marcelo ergueu a cabeça ao ouvir envolvidos. Sofia sustentou o olhar dele, inclusive da presidência executiva, até conclusão da apuração. Ele não discutiu. Pela primeira vez aceitou a consequência antes de tentar vencê-la. A reunião durou mais 3 horas. Do lado de fora, jornalistas esperavam alguma explosão, mas a explosão real acontecia em frases sóbrias, votos registrados e assinaturas que reorganizavam o destino de uma companhia inteira. Camila saiu escoltada por uma gerente de recursos humanos, sem algemas, sem gritos, sem espetáculo, mas com a expressão de quem perdera exatamente o que mais temia perder acesso. No corredor ela passou por Sofia e tentou uma última ferida. Você ganhou uma mesa, mas perdeu seu marido. Sofia olhou para Marcelo, que vinha atrás, pálido, diminuído, de um jeito que dinheiro nenhum disfarçava. Depois respondeu: Não, Camila. Eu perdi meu marido no dia em que ele acreditou que eu precisava perder minha história para ele parecer maior. Marcelo ouviu. E não havia defesa possível. Quando as portas do elevador se fecharam levando Camila, ele ficou diante de Sofia como um homem que finalmente encontrava os escombros da própria vaidade. Sofia disse, quase sem voz. Ela recolheu os papéis. Hoje, Sr. Andrade, fale com a presidente da mesa. A sua esposa não está disponível. Ao anoitecer, o comunicado oficial foi enviado ao mercado. Não mencionava adultério, humilhação ou lágrimas. Dizia apenas que a Andrade Amaral iniciaria revisão de governança, preservação de documentos históricos, auditoria de acessos internos e transição temporária da presidência da mesa para Sofia Amaral, representante da Aurora Capital, cofundadora reconhecida nos arquivos originais da companhia. A palavra cofundadora apareceu limpa, pública e irreversível. Sofia leu o comunicado sozinha na sala, já vazia com a xícara de café frio ao lado, enquanto a chuva riscava as janelas da Faria Lima. A vitória não trouxe alegria imediata, trouxe espaço. Espaço para respirar sem pedir licença, para sentir a dor sem ser chamada de instável, para olhar a cadeira onde Camila se sentara e entender que nenhum lugar roubado permanece seguro quando a verdade sabe voltar. César bateu de leve à porta. Doutora Sofia. Os jornalistas estão perguntando se a senhora vai falar. Ela pegou a pasta, levantou-se e respondeu. Vou, mas não sobre vingança, sobre governança. Pela primeira vez em muito tempo, a sala inteira pareceu pertencer ao nome certo. Na manhã seguinte ao comunicado oficial, a Andrade Amaral parecia a mesma por fora e outra por dentro. As fachadas de vidro continuavam refletindo a Faria Lima. Os executivos continuavam entrando com crachás no peito e café na mão. Os motoristas continuavam parando carros pretos diante da catraca principal, mas havia uma tensão nova no modo, como todos baixavam a voz quando Sofia Amaral atravessava o saguão. Ela não chegou com sorriso de vencedora, chegou com uma pasta, um blazer escuro e a expressão de quem sabia que assumir uma empresa ferida era muito diferente de derrotar quem a feriu. No elevador, uma assistente jovem murmurou. Bom dia, presidente. Sofia demorou meio segundo para responder. Não por vaidade, por peso. Bom dia, Helena. A moça se surpreendeu por ter o nome lembrado. Sofia sempre lembrava nomes. Talvez por isso doce tanto ter visto o próprio desaparecer. Quando as portas se abriram no 32º andar, César a aguardava com a ata impressa. A imprensa quer uma declaração longa. Sofia pegou o papel. Eles vão receber uma declaração limpa. A sujeira fica para a auditoria. A entrevista aconteceu em uma sala menor, não no salão de eventos onde Marcelo gostava de falar diante de painéis luminosos com o logotipo da empresa. Sofia escolheu uma mesa simples, sem flores, sem fundo espetacular, sem tentativa de vender drama como Renascimento. Os jornalistas perguntaram sobre traição sobre Camila, sobre crise conjugal, sobre vingança. Ela ouviu cada pergunta como quem escuta pedras baterem na janela. A Andrade Amaral não será administrada por fofoca, ressentimento ou vaidade, disse com a voz firme.
A companhia revisará seus processos internos, preservará seus documentos históricos e corrigirá publicamente qualquer informação institucional incompleta. A vida pessoal dos envolvidos não será usada como espetáculo pela presidência da mesa. Um repórter insistiu. A senhora se sente vingada. Sofia olhou para ele sem agressividade. Vingança seria destruir a empresa para provar minha dor. Eu estou aqui para impedir que a dor de algumas pessoas destrua o trabalho de centenas. A frase saiu nos portais em menos de 10 minutos. Pela primeira vez em semanas, a narrativa não estava nas mãos de Camila. Camila assistiu à declaração de um apartamento alugado nos Jardins, ainda usando o mesmo hobby claro da noite anterior, o celular vibrando sem parar sobre a mesa. Algumas mensagens eram de jornalistas, outras de conhecidos que antes a chamavam para almoços discretos e agora perguntavam se ela precisava de advogado. A gerente de recursos humanos enviara a notificação formal de afastamento, bloqueio de acessos e convocação para entrevista interna. Nada de algemas, nada de prisão. Nada cinematográfico. Apenas o tipo de queda que mais assustava Camila, o crachá desativado, o e-mail suspenso, a agenda vazia. Ela abriu o armário e viu os vestidos escolhidos para reuniões onde acreditara que seria vista como indispensável. Por um segundo lembrou da mãe voltando cansada de ônibus para Guarulhos, dizendo que patrão só respeitava quem tinha a chave da sala. Camila havia conseguido chaves demais e confundira acesso com pertencimento. Mesmo assim, quando Marcelo ligou, sua voz saiu afiada. Você vai me abandonar agora. Do outro lado, ele demorou. Camila, você alterou documentos. Ela riu com amargura. Não, eu fiz o que você desejava sem coragem de assinar com sangue. Marcelo estava no escritório de casa, cercado por caixas que Sofia não levara e memórias que ele não sabia onde colocar. A frase de Camila não era totalmente falsa e, por isso, lhe roubou o ar. Ele poderia dizer que não mandara apagar Sofia, que não ordenara vazamentos, que não planejara transformar a esposa em caricatura. Tudo isso seria verdade. Mas havia outra verdade, por baixo mais feia, mais difícil de defender. Ele gostara do resultado enquanto o resultado o favorecia. Gostara de aparecer como fundador único. Gostara de ouvir Camila dizer que ele era o futuro e Sofia era uma âncora. Gostara de não precisar agradecer. Eu não posso te proteger, disse finalmente. Camila ficou em silêncio por um instante, e quando falou já não havia sedução, apenas desespero. Você me prometeu espaço. Marcelo fechou os olhos. Eu te dei uma porta que não era minha para abrir. Ela desligou. Ele ficou encarando o telefone como se esperasse que uma desculpa surgisse na tela. Não surgiu. Algumas perdas não eram castigo imposto por Sofia. Eram recibos. Na empresa Sofia, passou a semana mergulhada em salas fechadas, reuniões com auditores, conversas com clientes e revisões de contratos. Não houve prazer em assinar o afastamento cautelar de Marcelo da presidência executiva. Houve necessidade. Quando o documento chegou à mesa, César ficou de pé, talvez por respeito ao peso do momento. A senhora pode delegar essa assinatura ao conselho. Sofia pegou a caneta. Não, durante anos. Deixei que outros assinassem a versão conveniente da minha história. Esta parte, eu assino. A ponta da caneta tocou o papel. Marcelo Andrade ficava afastado de decisões executivas relacionadas à apuração sem perda de direitos societários, mas sem poder de comando até a conclusão da auditoria. Era uma consequência proporcional limpa impossível de chamar de vingança sem parecer medo da verdade. Depois da assinatura, Sofia ficou alguns segundos olhando pela janela. O trânsito lá embaixo continuava brutal. São Paulo não parava para dores privadas. Talvez por isso as pessoas poderosas gostassem tanto dela. A cidade ensinava que sobreviver era seguir em movimento mesmo sangrando por dentro. Marcelo apareceu no fim daquela tarde sem avisar, mas não subiu como presidente. Ficou no saguão, aguardando autorização, com um envelope pardo nas mãos. O segurança ligou para o andar de Sofia, visivelmente constrangido. Ela poderia tê-lo deixado esperando. Poderia tê-lo feito sentir cada minuto do que ela sentira do lado de fora da própria reunião. Em vez disso, autorizou a subida porque crueldade nunca fora seu idioma. Quando ele entrou na sala,
Parecia menor sem a mesa presidencial entre eles. Não usava gravata, tinha barba por fazer e os olhos de quem passara noites discutindo com a própria consciência e perdendo. Eu não vim pedir que você retire nada, disse antes que ela falasse. Sofia permaneceu de pé. Ótimo, eu não retiraria. Ele assentiu aceitando o golpe, colocou o envelope sobre a mesa. Vim entregar uma coisa que deveria ter existido há anos. Sofia abriu. Dentro havia uma declaração assinada por ele, reconhecendo formalmente Sofia Amaral como cofundadora da Andrade Amaral, garantidora inicial, estrategista dos primeiros contratos e responsável direta pela sobrevivência financeira da empresa em seus anos críticos. Sofia leu cada linha sem pressa. Não havia poesia no texto. Era melhor assim. A poesia Marcelo já havia usado demais para esconder omissões. Ali havia fatos, datas, contratos, atas, responsabilidades. No final, uma frase curta dizia: minha assinatura anterior, em materiais que omitiram ou diminuíram essa participação, foi um erro de governança e de caráter. Sofia parou nessa linha. Marcelo respirou fundo. Os advogados disseram para eu escrever erro de avaliação. Ela ergueu os olhos. E você escreveu caráter. Ele tentou sorrir, mas falhou. Foi a primeira palavra honesta que encontrei. O silêncio que se seguiu não era o mesmo dos capítulos anteriores da vida deles. Não era silêncio de estratégia, nem de humilhação, nem de medo. Era um silêncio exausto onde duas pessoas encaravam a ruína sem decoração. Isso não conserta o que você fez, Sofia disse. Marcelo assentiu. Eu sei. E não compra perdão. Eu sei também. Ela fechou o envelope. Então por que trouxe? Ele olhou para a cadeira de couro preto, agora na cabeceira da sala. Porque pela primeira vez eu quis devolver alguma coisa sem pedir outra em troca. A frase tocou um lugar perigoso dentro dela, mas Sofia não permitiu que a ternura se confundisse com pressa. Marcelo, durante semanas você acreditou em qualquer versão que me diminuísse, desde que essa versão mantivesse você grande. Ele abaixou a cabeça. Sim. A resposta simples doeu mais que as antigas defesas porque não oferecia parede para ela bater. Você protegeu Camila quando ela mentia e me investigou quando eu dizia a verdade. Sim. Você deixou meu nome desaparecer porque era confortável ser o único fundador. Marcelo fechou os olhos. Sim. Sofia sentiu as lágrimas chegarem, mas não as deixou cair ainda. Eu passei anos tentando não te envergonhar com a parte da nossa história que provava que você precisou de mim, e você transformou minha delicadeza em ausência. Dessa vez, ele chorou primeiro. Não muito, apenas o suficiente para quebrar a figura que havia protegido com tanta violência. Eu não sei como pedir perdão por isso. Sofia respirou fundo. Comece não pedindo para voltar. Ele aceitou. Essa foi a primeira reparação real. Não uma joia, não uma viagem, não uma promessa de mudança feita no calor do medo. Apenas aceitar que Sofia tinha o direito de não ser apressada para o conforto dele. Vou cooperar com a auditoria, disse. Vou entregar minhas mensagens, autorizações, tudo. E vou confirmar publicamente sua participação, sem condicionar a nada. Sofia assentiu. Também vai procurar um conselheiro externo para revisar sua conduta como gestor, não como punição, como limite. Marcelo respirou fundo. Antigamente teria recusado por orgulho. Agora apenas disse, eu faço. Ela caminhou até a janela. Lá embaixo a chuva tinha parado e a Faria Lima brilhava molhada, cheia de faróis e gente tentando chegar a algum lugar. Quanto a nós, ela disse sem virar, não existe reunião extraordinária que resolva. Marcelo não se aproximou. Aprendera tarde, mas aprendera. Eu espero. Sofia olhou para ele. Não, você vive as consequências. Se um dia existir caminho, eu decido se quero andar nele. Ele assentiu e foi embora sem tocar nela. O relatório preliminar saiu 2 semanas depois. Camila não foi presa nem destruída em praça pública, mas perdeu o cargo, os bônus pendentes, as recomendações internas e a possibilidade de permanecer no setor sem responder às consequências formais de suas alterações. Em sua entrevista final, tentou justificar tudo como estratégia de comunicação, mas os registros, horários e mensagens mostraram um padrão claro de manipulação. O Conselho decidiu comunicar o caso aos órgãos competentes,
apenas no que dizia respeito às violações corporativas, sem transformar vida privada em espetáculo. Camila saiu do prédio pela lateral, carregando uma caixa pequena. No portão encontrou Sofia. Por um momento, as duas ficaram frente a frente sem seguranças, sem Marcelo, sem conselho. Camila parecia mais jovem, sem o verniz da vitória. Você deve estar satisfeita, disse. Sofia olhou para a caixa em seus braços, menos do que você imagina. Camila apertou os lábios. Eu só queria não ser invisível. Sofia respondeu com tristeza firme. Então, escolheu apagar outra mulher. Isso não é visibilidade. É repetição da mesma violência com outro batom. Camila não respondeu. Talvez ainda não pudesse entender. Talvez um dia. Com Marcelo afastado e Camila fora, o trabalho verdadeiro começou. Sofia corrigiu a história institucional sem transformar o site da empresa em memorial de mágoa. A nova página de fundação trazia Marcelo e Sofia lado a lado com datas, contratos e nomes de equipes antigas que também haviam sido apagadas pela obsessão de criar um herói único. Ela convocou funcionários antigos, ouviu gerentes que nunca tinham falado diretamente com a presidência. Restabeleceu protocolos de acesso e criou uma regra simples. Nenhuma narrativa institucional poderia apagar pessoas para fortalecer marcas. Na primeira reunião aberta com lideranças, a cadeira de couro preto estava na cabeceira, mas Sofia não fez discurso sobre ela. Apenas passou a mão pela cicatriz, antes de sentar como quem cumprimenta uma testemunha antiga. A partir de hoje, disse, esta empresa não será governada por quem fala mais alto, e sim por quem responde pelo que assina. Os aplausos vieram devagar, depois cresceram. Ela não sorriu muito, mas pela primeira vez o aplauso não parecia emprestado. Na última sexta-feira daquele mês, Sofia voltou ao apartamento do Itaim para buscar os livros que ainda restavam. Marcelo estava lá, mas não tentou transformar a visita em cena de reconquista. Havia deixado as caixas organizadas, etiquetas nos documentos, a fotografia antiga sobre a mesa. Aquela em que os dois apareciam diante da primeira sala da Avenida Paulista, sob a frase escrita em marcador azul: "Ninguém constrói sozinho". Sofia pegou a foto. Marcelo ficou a alguns passos de distância. "Mandei restaurar a moldura", disse. "Não para você pendurar aqui. Só achei que ela merecia não ficar virada na gaveta." Sofia tocou a borda da imagem. "Ela vai para a empresa." Ele assentiu e ela percebeu que aquilo o machucava. Ainda assim, ele não protestou. Esse detalhe pesou mais do que qualquer declaração. Antes de sair, Sofia olhou a sala que um dia chamara de lar. "Eu não sei se consigo te amar de novo sem me trair." Marcelo respondeu baixo. "Então não tente até ter certeza de que não vai." Ela sentiu a garganta fechar. Era tarde para a inocência, mas talvez não para a verdade. Meses depois, a Andrade Amaral realizou uma assembleia formal para confirmar a nova estrutura de governança. O salão estava cheio de acionistas executivos, jornalistas e funcionários antigos convidados por Sofia. Marcelo compareceu como acionista afastado da gestão, sentado na terceira fileira, sem Camila, sem pose de dono absoluto, sem tentar roubar a cena. Quando Sofia foi confirmada presidente do conselho, os aplausos vieram firmes. Ela agradeceu, falou de transparência, de memória corporativa, de responsabilidade e de futuro. No fim, permitiu a si mesma uma frase pessoal. "Durante muito tempo achei elegante não corrigir quem contava minha história pela metade. Hoje entendo que silêncio também pode virar cumplicidade com o apagamento. Esta empresa seguirá em frente, lembrando que nenhum império saudável nasce da vaidade de uma pessoa só." Marcelo baixou os olhos, não por vergonha pública apenas, mas por reconhecimento. Quando a assembleia terminou, ele se aproximou. "Você foi maior do que todos nós." Sofia respondeu: "Não, eu só parei de aceitar lugares pequenos." Naquela noite, Sofia ficou sozinha na sala da presidência, agora silenciosa, olhando a cidade acesa do outro lado do vidro. Sobre a parede, a fotografia restaurada da primeira sede estava pendurada ao lado do novo documento de fundação corrigido. A cadeira de couro preto permanecia na cabeceira, com a cicatriz visível sob a luz suave. Ela passou os dedos pela marca e lembrou da mulher que assinara garantias, com medo da esposa que fora substituída diante de todos. Da acionista chamada de instável da presidente,
que decidira não transformar dor em crueldade. Marcelo talvez mudasse, talvez não. Camila talvez aprendesse, talvez não. Mas Sofia já não dependia da transformação de ninguém para reconhecer a própria. Pegou a xícara de café preto ainda quente e sentou-se. Lá embaixo, São Paulo continuava apressada, barulhenta, viva. Pela primeira vez a cidade não parecia engolir sua voz, parecia escutá-la. E Sofia, enfim, não precisava pedir permissão para ocupar o lugar que sempre ajudara a construir. Um ano depois da Assembleia que confirmou Sofia Amaral como presidente do Conselho da Andrade Amaral, a cadeira de couro preto já não era comentada em sussurros pelos corredores. Ela continuava na cabeceira da sala principal, com a pequena cicatriz no braço esquerdo, mas deixara de ser símbolo de escândalo para se tornar uma espécie de lembrança silenciosa. Naquela empresa, ninguém mais podia apagar o nome de alguém, chamar isso de estratégia. Sofia havia mudado menos a decoração do que os hábitos. Agora toda a apresentação institucional precisava passar por revisão histórica. Cada assinatura de acesso era auditada, e nenhum executivo podia alterar documentos de fundação sem registro coletivo. Para muitos aquilo parecia burocracia. Para Sofia, era respeito. Ela aprendera da pior forma que uma empresa não começa a mentir quando perde dinheiro. Começa a mentir quando escolhe quem merece ser lembrado. Naquela sexta-feira, Sofia foi convidada para falar em um evento de jovens empreendedoras em São Paulo, realizado em um auditório moderno próximo à Avenida Paulista. O tema oficial era liderança feminina e governança, mas o público queria ouvir outra coisa. Queriam saber como uma mulher traída, diminuída e chamada de instável conseguira entrar em uma sala onde todos duvidavam dela e sair como presidente. Sofia sabia disso pelo modo como as pessoas a observavam antes de ela subir ao palco. Havia curiosidade, admiração, expectativa de drama. Ela respirou fundo nos bastidores, segurando uma xícara de café preto. Beatriz, sua tia, ajeitou a gola de seu blazer e disse: "Não transforme sua dor em aula gratuita para quem só veio ver sangue." Sofia sorriu de leve. Talvez a aula seja justamente mostrar que nem toda vitória precisa sangrar em público. Quando subiu ao palco, os aplausos foram longos. Sofia esperou que terminassem. Não abriu com frase de efeito. Não mostrou fotos de manchetes. Não atacou Marcelo, Camila ou o antigo conselho. Apenas olhou para a plateia e disse: "Durante muito tempo eu achei que ser forte era aguentar calada. Depois achei que ser forte era responder a todos. Hoje eu entendo que força é saber quando o silêncio protege sua estratégia e quando ele começa a proteger quem te apaga." O auditório ficou quieto. Aquela não era a frase explosiva que esperavam, mas era a frase que muitas mulheres ali pareciam conhecer por dentro. Sofia continuou falando sobre contratos, memória corporativa, registros formais, limites emocionais e o perigo de confundir lealdade com autoabandono. A cada exemplo não precisava citar nomes. Quem conhecia sua história entendia. Quem não conhecia ainda assim, reconhecia a verdade. No meio da palestra, uma jovem levantou a mão. Devia ter 20 e poucos anos, cabelo preso, crachá de uma pequena startup no peito. Dona Sofia, como a senhora, percebeu que ainda estava tentando proteger alguém que já não protegia a senhora. A pergunta atingiu o auditório como uma chave virando dentro de uma fechadura. Sofia ficou alguns segundos em silêncio. Percebi quando comecei a escolher palavras menores para não machucar a imagem dele. Enquanto ele aceitava palavras cruéis para definir a minha. Quando alguém deixa você carregar o peso da delicadeza sozinho, isso não é amor maduro, é conveniência. A jovem baixou os olhos emocionada. Sofia suavizou a voz. Mas perceber não significa odiar. Significa parar de se trair para manter uma versão bonita de uma relação que já está ferida. Na última fileira do auditório, Marcelo Andrade ouviu tudo sem se mover. Não estava ali como convidado especial. Comprara o ingresso como qualquer outra pessoa, chegou atrasado e sentou no fundo para não chamar atenção. Desde o afastamento, passara meses cooperando com auditorias, revendo sua conduta com um consultor externo e reaprendendo a ocupar espaços onde não era o centro. No começo, achou humilhante. Depois percebeu que humilhação verdadeira
era lembrar de quantas vezes exigira admiração sem oferecer respeito. Ao ouvir Sofia falar, não sentiu orgulho como se ainda tivesse direito sobre a grandeza dela. Sentiu gratidão por ter vivido o bastante para entender o tamanho do dano que causara. Quando a palestra acabou, ele não tentou se aproximar. Apenas deixou sobre a cadeira um pequeno bilhete dobrado para a equipe entregar a ela. Nele havia uma frase simples: "Hoje eu entendi outra parte." Sofia recebeu o bilhete já no camarim, depois de cumprimentar participantes e tirar fotos. Reconheceu a letra de Marcelo antes de terminar a primeira linha. Beatriz viu o papel em sua mão e ergueu uma sobrancelha. Ele veio. Sofia assentiu. Veio. E você vai falar com ele? Sofia dobrou o bilhete com cuidado. Não hoje. Beatriz a observou como quem avaliava se havia dor demais ou paz suficiente naquela resposta. Isso ainda te machuca. Sofia olhou para o espelho. A mulher refletida ali não era a esposa destruída da sala de reunião, nem a presidente recém-empossada que precisava provar firmeza a cada minuto. Era alguém mais simples e mais difícil, uma mulher que sobrevivera sem transformar a sobrevivência em armadura eterna. Machuca menos quando eu não uso a ferida como bússola, respondeu. Hoje eu sei voltar para mim antes de voltar para qualquer pessoa. Do lado de fora do auditório, Camila Duarte esperava perto da saída lateral. Não estava com a elegância agressiva de antes. Vestia uma calça preta, simples camisa branca e carregava uma pasta gasta. Sofia quase passou por ela sem perceber. Camila deu um passo à frente. Eu não vim causar cena. Sofia parou, mas não se aproximou. 2 seguranças olharam em sua direção e ela fez um gesto discreto para que não interferissem. Camila respirou fundo. Consegui trabalho em uma consultoria pequena. Sem cargo bonito, sem acesso especial. Comecei revisando planilhas. Sofia esperou. Camila apertou a pasta contra o corpo. No começo eu achei que você tinha destruído minha vida. Depois percebi que eu tinha construído tudo em cima de portas que não eram minhas. A confissão não veio com lágrimas dramáticas. Veio seca, imperfeita, quase desconfortável. Por isso, pareceu mais verdadeira. Sofia olhou para a mulher que um dia tentara roubar sua cadeira, seu marido, sua história. Não sentiu amizade. Não sentiu desejo de puni-la outra vez. Também não sentiu obrigação de abraçá-la. Camila, eu não preciso da sua culpa para seguir em paz. Camila assentiu, os olhos úmidos. Eu sei, mas eu precisava dizer que entendi uma coisa. Eu achava que ocupar o lugar de outra mulher me faria ser respeitada. Só me fez depender do medo de ser descoberta. Sofia deixou a frase pousar entre as duas. Respeito não nasce quando alguém senta em uma cadeira. Nasce quando essa pessoa pode explicar sem vergonha como chegou até ela. Camila engoliu em seco. Você me perdoa, Sofia não respondeu imediatamente. O vento frio da noite passava entre os prédios da Paulista, trazendo cheiro de chuva e as luzes vermelhas dos carros parados. Eu não carrego você comigo todos os dias, disse por fim. Talvez esse seja o perdão que posso oferecer agora. Camila aceitou. Talvez esperasse mais, talvez merecesse menos, mas não insistiu. Antes de ir embora, tirou da pasta um envelope e o entregou a Sofia. São cópias de mensagens que eu nunca entreguei. Não para me salvar. O processo interno já terminou, mas há nomes de pessoas que sabiam e preferiram esperar para ver quem venceria. Sofia pegou o envelope sem abrir. Por que só agora Camila baixou o olhar? Porque antes eu ainda queria parecer menos culpada. Agora estou tentando ser menos covarde. A resposta não apagava o passado, mas tinha peso. Sofia guardou o envelope. Então continue tentando. Camila sorriu de um jeito pequeno, quase infantil, e foi embora a pé, desaparecendo entre pessoas comuns na calçada. Pela primeira vez, Sofia a viu sem a moldura da rival. Naquela noite, Sofia voltou à empresa sozinha. O prédio estava quase vazio e a cidade brilhava além das janelas, como se nada de importante tivesse acontecido. Ela entrou na sala do conselho, acendeu apenas uma luminária e ficou diante da cadeira de couro preto. Sobre a mesa colocou 3 coisas: o bilhete de Marcelo, o envelope de Camila e uma cópia impressa da nova página institucional da Andrade Amaral. 3 pedaços de uma história que já não precisava ser escondida, romantizada ou vingada. Ela passou os dedos pela cicatriz no couro e pensou em quantas pessoas confundiam poder com posse.
Marcelo quis possuir a narrativa, Camila quis possuir o lugar, o conselho quis possuir a versão mais conveniente. Sofia por muito tempo quis apenas preservar o que amava, mas preservar sem limites quase a transformara em cúmplice do próprio apagamento. Ela abriu a janela interna da sala, deixando entrar o ruído distante dos carros. Depois pegou uma caneta e escreveu no verso da fotografia antiga da primeira sede. Ninguém constrói sozinho, mas ninguém deve desaparecer para que outro pareça ter construído tudo. Guardou a foto novamente na parede, ao lado do documento de fundação corrigido. Não havia final perfeito. Marcelo continuava fora da gestão executiva e, embora os dois conversassem com mais honestidade, Sofia ainda não decidira se haveria volta como casal. Camila estava recomeçando longe dos holofotes. O conselho estava sendo reformulado. A empresa seguia com cicatrizes, mas talvez maturidade fosse exatamente isso, não fingir que a cicatriz sumiu, e sim impedir que ela fosse aberta de novo pelo mesmo erro. Sofia apagou a luz, fechou a porta e saiu sem olhar para trás. A cadeira continuou lá não como troféu, mas como lembrete. Lugares importantes não pertencem a quem chega fazendo barulho. Pertencem a quem sustenta o peso quando ninguém está aplaudindo. Esta história tem caráter educativo e de entretenimento porque fala sobre traição, poder-memória e autoestima dentro de um ambiente moderno de negócios. O centro da narrativa não é apenas uma esposa traída que dá a volta por cima, mas uma mulher que entende que ser apagada da própria história também é uma forma de violência emocional e profissional. A trama entretém por causa do drama dos conflitos no conselho, da rivalidade com a secretária e da virada de poder. Mas educa ao mostrar que dignidade não se recupera com gritos vazios, e sim com preparo, provas, limites e coragem para agir no momento certo. A mensagem principal é que nenhuma pessoa deve aceitar ser diminuída para proteger o ego de outra. Sofia não vence porque humilha todos ao redor, nem porque usa dinheiro de forma irresponsável. Ela vence porque documenta, observa, respeita processos e decide não se tornar igual a quem a feriu. A história também mostra que ambição sem ética pode destruir a própria pessoa, como aconteceu com Camila, e que arrependimento verdadeiro exige consequência, como Marcelo precisou aprender. Para o público, é uma narrativa emocionante sobre justiça, amor próprio e responsabilidade, mas também um alerta. Quem ajuda a construir uma história merece ter seu nome lembrado nela.